Agora uma coisa, você falou do freezer, falou da carne, só que você não falou dos dois juntos. Como é que foi essa história aí desse freezer desligado à noite, cara? Que era realmente para economizar, ou foi quebra-galho que desligava? Como é que é isso aí? O que acontece? Eu precisei comprar muito freezer. Só que eu não tinha capital de giro suficiente para comprar freezer moderno. Tipo esses freezer que o cara aperta o botão e ele refrigera, né? Aí eu comecei a comprar as sucatas de freezer. O cara passar com aquele carro lá, velho, tá sem motor, traz, me dá aqui que eu vou mandar o cara colocar o motor. E eu colocava lá. Só que o freezer é muito antigo, o que acontece? O consumo de energia é muito, muito alto. Então, eu na emoção não tinha parado pra fazer conta. Aí eu comecei a comprar um monte de freezer. Aí o que acontece? Esses carros tudo empedrado. As mercadorias tudo empedrado. Que aí onde entra esse bonitão aqui, né? O X9 quebra-galho. O que acontece? Quando era pra trabalhar no outro dia, era um sacrifício pra tirar as carnes do freezer. Inclusive tinha uma marreta com uma talhadeira. Caraca, e tipo ele pra sair, porque o freezer não tinha aquela função de descongelar. Aí ele tinha que tirar. Aí no dia das gravações, o que acontece? Ele chegou pra mim e falou, Fábio, não vai ter como gravar amanhã. Eu digo, por que não vai ter como gravar amanhã? Ele disse, pô, aquelas carnes lá tá tudo empedrada. Como é que eu vou tirar aquilo lá? Aí eu digo, faz o seguinte, desliga o freezer. E aproveita e já economiza energia, mano. Porque a energia, tá vindo muito caro. Realmente, nesse mês tinha, tipo, vindo o mais alto de todos. Aí eu falei isso. Quando eu falei isso, a galera... Aí pegou, mano. Aí saiu o meme. Aí saiu meme, saiu vários. Só que é o seguinte, quando eu falei do freezer, eu nem sabia que os caras eram da Band, que os caras eram. Cheguei nele, ele tava lá, o cara com o papelzinho na mão, notando lá. Nossa, você não sabia nada, você achou que alguém gravou lá, já era. E foi na inocência. Sabe, ele tá sentado, ele também foi inocente. Por quê? Não, porque era pra mim ter dado um salve, né? Mas assim... Não, você é louco, vai desligar o freezer? Mas... Aí os caras da Band fazendo uma pré-entrevista pra ver se... E eu falei, aí os caras pegou, os caras falaram, é aqui que nós vamos gravar. Ele desliga o freezer, lógico que desliga, como é que eu vou trabalhar? Não tem como trabalhar, eu tenho que desligar o freezer. Aí ele falou, mas você acha que economiza energia? Eu digo, sim, economiza energia, desligando o freezer à noite, economiza. Mas não vai estragar? Eu digo, não, porque tá tudo empedrado, como é que... Não tem como. Aí os caras, aí é onde entra a santa ignorância. Eu costumo dizer que a ignorância é igual aquela doença, como é que é? Catarata. Ela não te cega instantaneamente. Ela cega aos poucos. Ela vai te cegando aos poucos. E eu tava fazendo isso achando... Sim, mas na verdade, quando liga... tava economizando energia, cara. Mas o quê? Ignorância, pelo contrário. Tava... Pô, mas no final das contas, esse negócio de desligar o freezer acabou... foi isso que viralizou, certo, né? Cara? Foi isso que fez viralizar. Começou com as batatas, né? Aí depois das batatas, assim, começo foi batata. Não, e ele putaço assim também, né? Ele lá, ia lá na cozinha, né? Entendeu? Cara, você sabe que... Sabe onde tá os freezer hoje? Desculpa te cortar também. Que isso? Os freezer eu levei tudo embora, velho. Eu vendi... O importante era desligar os freezer. Agora tem uns que tá desligado de verdade mesmo, que nunca mais vai ser ligado. Não, mas e aí, beleza, ele foi lá, reformou a parada, tudo, e aí? Você ficou com... Funcionou o que eles fizeram ou não? Funcionou. Assim, é complicado. Você mudar a cultura de um restaurante em uma semana que esse cara lá. Não tem como, é impossível você mudar a cultura. O que acontece? Eu tinha uma cozinheira que não sabia quase nada de culinária. Ela aprendeu na raça. Inclusive, a Maria, ela era auxiliar de cozinha. Aí eu tive um problema das gravações com a minha cozinheira titular. E a Maria assumiu o cargo. Só que a Maria... Tipo, só pegou o bonde andando. E ela só fazia o quê? Feijãozão básico, arrozão básico, comida básica de buffet. Aí, de repente, o cara chega, isso aqui é o cardápio, você vai ter que fazer isso e isso. Aí, como é que... Não tem como. Aí, foi isso uma das maiores dificuldades nossas, de implantar. E tem outra, não só a cultura do restaurante, como a cultura da comunidade. O que acontece? Tinha um prato que o Jacan elaborou pra gente, um prato top, que era um vinagrete de feijão verde. Só que esse vinagrete de feijão verde, ele é servido gelado e o feijão, ele é al dente. Ou seja, ele é um pouco duro. Nossa, difícil, hein? Porra. Perdão da palavra. Cara, quando a gente começou a colocar lá, a galera começou a zoar. Comer feijão gelado, pô. Tem a cultura também, né, cara, de quem... Mano, porque tem o público, né, velho? Tem o público. Aí começou a voltar, cara. As comidas, o cara disse, velho, esquenta esse feijão aqui. Esse feijão tá cru. Aí, tipo, tá entendendo? Aí não... Tá explicado, não, é assim mesmo. Não funciona, não funciona. Aí não entra na cabeça, não entra na cabeça da galera. Aí, aí a galera ia pra internet. Aí eu comecei, aos poucos comecei a tirar, o baião que o Jacan elaborou pra gente ficou, e eu comecei a tirar os pratos que não fazia. Só que assim, eu tinha dois tipos de público. Eu tinha um público que ia no final de semana, feriado, que era a galera do programa,
que queria conhecer o cardápio novo, e eu tinha um público do dia a dia, que era o cara que tava todo dia almoçando comigo. Esse cara tava cagando pra o cardápio do Jacan. Ele queria comer o self-service basicão dele lá e pronto, né? Seguir a vida. Até a chapa já era. Aí, esse cara esse cara que pagava a operação, porque ele tava todo dia almoçando. Esse cara que vinha esporadicamente, ele não pagava a operação do restaurante. Então eu tinha que dar prioridade pra quê? Pra quem pagava a operação, que era os caras do dia a dia. Aí o que acontece? A galera vinha no final de semana, aí muitas vezes não tinha o cardápio do Jacan e ia pra internet descer o pau. Se eu olhar lá no Google as avaliações, pô, minha avaliação foi pra quase 2. Os caras só. Caraca. E os caras iam lá e filmar e diziam, pô, não mudou nada. O Jacan veio aqui, perdeu o tempo dele, vocês continuam do mesmo jeito e tal e tal. Caraca, velho. E esse é um ponto